E se a Guerra Fria tivesse se tornado uma guerra bélica? A Guerra Fria foi um dos períodos mais tensos da história da humanidade. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o colapso da União Soviética em 1991, o mundo viveu sob a sombra de uma possível guerra nuclear total. Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram em uma batalha geopolítica silenciosa, repleta de espionagem, propaganda, corrida armamentista e ameaças veladas. Mas apesar de tudo, nunca chegaram a um confronto direto. Agora imagine se isso tivesse acontecido. E se em algum momento a tensão tivesse transbordado para uma guerra aberta entre as duas maiores potências militares do planeta? Como teria sido o mundo se a Guerra Fria tivesse se tornado uma guerra quente? O que foi a Guerra Fria? Após a derrota da Alemanha nazista em 1945, o mundo se dividiu em dois blocos. De um lado, os Estados Unidos com seus aliados capitalistas, do outro, a União Soviética com seus aliados comunistas. Essa divisão não era apenas política ou econômica, era ideológica. Enquanto os Ibn-Sira defendiam o livre mercado, a democracia liberal e os direitos individuais, a URSS promovia o socialismo estatal, o partido único e o controle centralizado. Esse embate se manifestou de várias formas. Na criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, na corrida espacial, na disputa por influência na África, Ásia e América Latina, e principalmente na ameaça constante de guerra nuclear. Foi uma guerra de nervos, onde cada movimento do adversário era visto como uma provocação existencial. Mas apesar das crises, como a de Berlim, do Vietnã, da Coreia e dos mísseis em Cuba, as superpotências nunca se enfrentaram diretamente. E isso, para muitos, foi o que salvou a civilização. Mas e se elas tivessem se enfrentado? O estopim da guerra. Vamos imaginar que, durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962, a diplomacia falha. Um míssil americano atinge por engano um navio soviético. Moscou interpreta como ataque deliberado e responde bombardeando uma base americana na Turquia. O presidente John F. Kennedy, sob pressão do Pentágono, autoriza retaliação direta a Cuba e ao território soviético. O que vem a seguir é o pesadelo. A Guerra Fria se torna uma guerra total. A Terceira Guerra Mundial começa. O conflito começa com ataques convencionais, mas rapidamente escala para o uso de armas nucleares. Grandes cidades como Moscou, Washington, Nova York, Londres, Pequim, Paris, Berlim e outras viram alvos. As bombas caem. Milhões morrem nos primeiros dias. Sistemas de comunicação colapsam. Infraestruturas são destruídas. O inverno nuclear começa. Uma nuvem de poeira bloqueia a luz do sol, provocando queda global de temperaturas, colapso das plantações e fome em massa. Um mundo em ruínas. Com os centros urbanos dizimados, os governos entram em colapso. Sobreviventes vivem em abrigos, túneis e cavernas. Recursos escasseiam e novos conflitos regionais surgem por comida, água e território. Os poucos países não diretamente envolvidos na guerra tentam organizar ajuda humanitária, mas enfrentam escassez global. A ONU deixa de existir. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornam sombras do que foram. Nações como Brasil, Índia, África do Sul e Austrália tentam assumir papéis de liderança em um mundo desestruturado. Impactos tecnológicos e culturais. Sem o avanço seguro proporcionado pela competição pacífica da Guerra Fria, como a corrida espacial e a internet, o mundo tecnológico regrediria décadas. Satélites seriam destruídos, cortando comunicações globais. A TV e o rádio passariam a transmitir de forma local, com pouca ou nenhuma informação confiável. Culturalmente, o medo e a desconfiança dominariam. Arte, literatura e cinema refletiriam a dor da destruição e a nostalgia de um passado perdido. As religiões ganhariam força entre os sobreviventes, buscando consolo e explicações para a catástrofe.
As gerações futuras crianças nasceriam em um mundo pós-apocalíptico. Cresceriam em ambientes hostis, aprendendo a sobreviver e não a sonhar. A história seria ensinada com fragmentos do que sobrou. A internet, os smartphones, os carros elétricos, os avanços médicos, tudo isso seria lembrado como lendas de um mundo que quase foi. A expectativa de vida cairia drasticamente. O conhecimento médico, científico e educacional se perderia em muitas regiões. Seria preciso reinventar o básico: agricultura, escrita, energia. Talvez, em algumas gerações, novas sociedades surgissem com base nos poucos conhecimentos preservados. E se a guerra não fosse nuclear? Se a Guerra Fria tivesse se tornado uma guerra bélica sem uso de armas nucleares, o cenário ainda assim seria devastador. Com milhões de soldados e tecnologia de ponta, as superpotências travariam batalhas em solo europeu, asiático e possivelmente sul-americano. As economias seriam destruídas, a indústria redirecionada para o esforço militar e o número de mortos seria comparável, ou até maior, do que na Segunda Guerra Mundial. Países neutros seriam pressionados a escolher lados. A paz poderia demorar décadas para ser alcançada. O efeito dominó global, na ausência de um vencedor claro, o mundo poderia se dividir em zonas de controle militar, com novos muros, fronteiras e regimes autoritários. As liberdades civis seriam suspensas, os direitos humanos ignorados. A ciência, usada como arma de guerra, deixaria de ser ferramenta de progresso. A economia global, hoje altamente interdependente, jamais teria se formado. A globalização, como conhecemos, não existiria. Viagens internacionais, comércio livre, cultura compartilhada, tudo isso teria sido bloqueado pelo medo e pela destruição. E se tudo recomeçasse? No caso de destruição total, o mundo precisaria recomeçar. Talvez pequenos grupos organizassem comunidades autossustentáveis. O conhecimento preservado em livros, arquivos impressos ou em memória de sobreviventes se tornaria o tesouro mais precioso da humanidade. Talvez, séculos depois, uma nova civilização emergisse, aprendendo com os erros do passado ou repetindo-os. E talvez, ao redescobrirem a história, esses povos olhassem para o século XX como o tempo em que a humanidade teve tudo e jogou fora. Finalizando, a Guerra Fria poderia facilmente ter se tornado uma guerra bélica. Bastava um erro de cálculo, um general impulsivo, uma falha de comunicação. O que nos salvou foi, em parte, o medo mútuo da destruição total e a habilidade de alguns líderes em recuar a tempo. Pensar nesse cenário nos ajuda a valorizar a paz, a diplomacia e o diálogo. Mostra como pequenas decisões podem mudar o destino de bilhões de vidas. Agora eu quero saber de você. O que você acha que teria acontecido se a Guerra Fria virasse uma guerra mundial? O mundo teria se reerguido? Ou nunca mais seria o mesmo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela pode aparecer no próximo vídeo do canal Mundos que Nunca Foram. E claro, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar explorando as histórias que quase aconteceram, mas felizmente não aconteceram. Até a próxima!